Então hoje nós vamos tratar da paraxá que compreende o livro de Bereshit, a última porção do livro de Bereshit. Então temos aí na tela Gênesis 47, verso 28 ao capítulo 50, verso 26. O nome dessa paraxá é Vaierri, que quer dizer e viveu. Eu vou projetar um breve resumo referente a paraxá Vaierri. Pode acompanhar comigo aqui na tela, por favor. A paraxá Vaierri, a porção final do primeiro livro da Torá, descreve as últimas ações de Jacó antes de sua morte no Egito. Ele faz José jurar que o enterrará na terra de Israel. Jacó então dá aos dois filhos de José, Manassés e Efraim, uma bênção especial que lhes confere o elevado status de serem duas tribos separadas dentre os filhos de Israel. Apesar do protesto de José, Jacó insiste em conceder a Efraim, o mais jovem, o direito de primazia, de ficar à direita durante a bênção, declarando que Efraim seria mais notável. Não sei se você vai conseguir guardar isso até o final da ministração, achei bem interessante, declarando que Efraim seria mais notável. Jacó então dá a cada um dos seus outros filhos uma bênção individual apropriada a seus particulares traços de caráter e missões. Jacó morre aos 147 anos e é levado pelos filhos, acompanhado por um grande séquito da realeza egípcia, à terra de Israel, onde é enterrado no campo de Macpelá, onde já se encontram sua esposa Lia, seus pais Isaque e Rebeca e os avós Abraão e Sara. Ao retornar ao Egito, os irmãos de José temem que ele finalmente buscará vingança, agora que o pai está morto. José lhes assegura que não nutre sentimento de vingança, declarando que o fato de ter sido vendido como escravo foi parte do plano divino. A porção conclui com a morte de José e o povo judeu promete carregar seus ossos com eles para Israel, quando serão finalmente redimidos. Então, como vimos no resumo, Jacó abençoou um dos seus filhos, cada um dos seus filhos, não temos todas as bênçãos para cada filho relatada na Torá escrita, mas diz na Torá escrita que ele abençoou cada um dos seus filhos. Então temos esse relato no capítulo 49 de Gênesis, ali Jacó ele abençoa seus filhos e proclama profecias que acontecerão no fim dos tempos. Todas essas bênçãos que encontramos nessa paraxá são proféticas, ou seja, se referem aos últimos dias. No primeiro verso de capítulo 49 de Gênesis está escrito assim: Jacó chamou os filhos e disse: reúnam-se e direi o que acontecerá a vocês no Aharit Hayamim. Aharit Hayamim quer dizer literalmente o fim dos dias, que é quando se encerra essa era para a entrada do mundo vindouro ou milênio. Se tem então o entendimento que aqui a Shekhinah do Eterno ela vai e pousa sobre Jacó, a presença do Eterno, para lhe revelar as coisas que aconteceriam futuramente. E esses episódios futuros se relacionam com a vinda do Messias. Também se tem o entendimento de que a Shekhinah do Eterno não revelou a Jacó quando o Messias viria, mas o fez proclamar essas inúmeras profecias. Agora eu vou me concentrar na bênção que Jacó proferiu sobre a vida do seu filho Judá, pois as bênçãos sobre Judá falam nitidamente acerca do Messias, Yeshua. E eu vou projetar aqui na tela essa bênção, uma parte dessa bênção, que está em Gênesis capítulo 49, do verso 8 ao 10. Acompanhe aqui na tela, por favor. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló. E a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, do 8 ao 10. E é muito interessante, não sei se todos aqui conhecem, que temos nos escritos Targumim, uma versão aí da Bíblia hebraica em aramaico. Esses Targumim, eles carregam não só uma tradução da Bíblia hebraica, mas também comentários adicionais, paráfrases ali. Então olha o que temos no Targum Onkelos e eu vou projetar aqui também. Judá é como um jovem leão. Ele será um governante no início e, no final, um rei será ungido da casa de Judá. Você superou a pilhagem, meu filho,
Pois do julgamento da morte, meu filho, você se retirou. Ele se agacha, descansa como um leão. Ele descansará e habitará com força como um leão. Como um leão incrível, quem irá despertá-lo? Não há reino que possa fazê-lo tremer. A vara do governante não se afastará da casa de Judá, nem o executor da lei dentre seus pés, nem o escriba dentre os filhos de seus filhos para sempre, até que Shiló venha, o Mashiach virá, pois seu é o reinado, e a ele haverá uma assembléia de nações, as nações ouvirão. Targum Onkelos, Gênesis 49, do 8 ao 10. Olha o que temos nesse Targum de Jerusalém. Agora eu vou projetar só o verso 10 de Gênesis 49. Até o tempo em que vier o rei Messias, de quem é o reino, e a quem todos os reinos da terra serão obedientes. Esse é o Targum de Jerusalém, Gênesis 49, 10. Então, só para uma melhor contextualização, o Targum Onkelos foi composto nos tempos talmúdicos entre 80 e 120 depois de Cristo. Onkelos é um Targum primário da Torá, aceito no Talmud como oficial, lido publicamente nas sinagogas nos tempos talmúdicos e ainda hoje pelos judeus iemenitas. A tradução Onkelos tornou-se a tradução aramaica padrão, usada diariamente pelos judeus em todo o mundo. Isso muito depois do aramaico ter deixado de ser uma língua viva para a maioria dos judeus. Já o Targum Jerusalém é posterior a esse Targum Onkelos. E agora eu vou afunilar para o verso 10 de Gênesis 49 e eu vou usar novamente a tradução que temos nas versões da Bíblia hebraica. Então segue apenas esse verso aqui na tela. Olha lá, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. Então quem é Shiló? Ou o que é Shiló? O que está por detrás dessa profecia de Gênesis 49, verso 10? Como eu li aqui no Targum Onkelos, diz que até que Shiló venha, e então explica o seguinte lá, o Mashiach virá, pois seu é o reinado, e a ele haverá uma assembléia de nações, as nações ouvirão. E também no Targum Jerusalém diz que a vinda de Shiló é uma referência à vinda do Messias, a quem pertence o reino. Mas temos para contribuir com tudo isso também uma interpretação de Ramban, referente a esse verso. O Ramban disse que o cetro ali é uma alusão a Davi, que foi o primeiro rei a ter o cetro da realeza, e Shiló se refere a seu filho que terá a obediência dos povos. Muito interessante esse comentário de Ramban, e olhe que Ramban foi um comentarista do século XIII. Ele unia a interpretação rabínica com lei, filosofia, conceitos de Kabbalah. E um outro e último aspecto que eu quero levantar é sobre o termo até que venha Shiló. Em hebraico esse termo se fala ki yavo Shiló veló. E eu vou projetar aqui para nós a transliteração, a tradução e o hebraico. Olha lá, ki yavo Shiló veló, até que venha Shiló. Então, se aplicarmos uma técnica rabínica de interpretação chamada de notarikon, podemos encontrar o nome do Filho de Deus nesse termo aí. E é por meio dessa técnica chamada notarikon que os sábios pegam letras iniciais ou finais, ou ambas, ou as letras do meio de uma frase, elas são usadas para formar uma ou mais palavras. Nesse termo temos uma primeira letra que se refere ao nome do Messias, que é a letra Yud. Marcando essa letra Yud como primeira, olha lá, e estabelecendo a regra onde pulamos 4 letras a fim de marcarmos uma próxima letra, nós temos daí a letra Shin. E por último, a letra Vav, formando o nome Yeshu ou Yeshu. Nos tempos de Yeshu, em meio ao povo, era muito usado o aramaico. E no aramaico o nome Yeshu era pronunciado sem o som de A no final. Pois a letra Ain, que faz o som de A aqui nesse contexto desse nome, era uma letra muda, entre aspas, no aramaico, ali em meio ao povo. Por isso que em aramaico se falava Yeshu, mas que se trata aqui no caso da mesma pessoa. Ou seja, aqui se trata do nome do Salvador, Yeshua. Olha lá, ó. Yeshu igual a Yeshua. Então, isso daí é só uma curiosidade, tá? Só a título de curiosidades. Interessante que até hoje o judaísmo ortodoxo usa bastante Yeshu ou Yeshu para se referir ao nome do Messias. Mas até mesmo com uma forma de diminuir a Yeshua ali no caso, para que não haja nem mesmo uma comparação do seu nome com o nome de Josué,
Yehoshua, que foi ali o sucessor de Moisés. Claro que quando Yeshua se manifestar em uma revelação coletiva para essa parte do povo judeu que ainda está ali com escamas, aí sim, entre aspas, verão que o Messias Yeshua é mesmo o Yeshua com Ain. Verão que ele é o seu rei, o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, que vem para reinar. Em 2 Samuel capítulo 7, o Natã, o profeta, ele também fala de Davi de forma profética, que de seu descendente viria um reino e um trono que estaria firmado por toda a eternidade, para sempre. Daniel também recebeu algo muito forte, que traz esse mesmo teor acerca do Messias. Em Daniel capítulo 7, temos relatada lá uma visão, onde Daniel vê que domínio, glória e realeza foram dados ao Messias Yeshua. E Daniel diz lá que todos os povos e nações de todas as línguas devem servi-lo. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reinado não será destruído. Mais conexões também temos pelo autor da carta aos Hebreus, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Ele cita um trecho do Salmo 45, e é interessante que quando ele cita esse trecho do Salmo 45, ele deixa lá bem claro que ali nesse Salmo o Eterno faz referência ao seu reino, mas que é exercido pelo seu Filho. Olhem como que está lá nesse trecho de Hebreus. Mas do Filho diz, aí ele cita o trecho de Salmo: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1, verso 8. Outro ponto do início da profecia que Jacó proclama ali sobre Judá, que já li aqui, é esse aspecto de leão que Judá carrega. O Targum Onkelos enfatiza bem isso, trazendo à luz, sabe o quê? Um entendimento judaico muito comum já no primeiro século. Por isso que também fiz questão de apresentar o Targum para todos aí. Então, isso enfatiza, sim, um entendimento judaico já no primeiro século, e diz lá nesse Targum que de Judá sairá um governante que descansará, ou seja, se estabelecerá. Essa palavra descanso, se você se aprofundar no hebraico, também tem o sentido de se estabelecer. Que nem Yeshua, ele descansou à direita da majestade, ele se estabeleceu à direita da majestade. Esse é um exemplo dessa mentalidade hebraica. Então diz lá que Judá se estabelecerá como leão. Diz lá, Judá é como um jovem leão, ele será um governante no início e no final um rei será ungido da casa de Judá. Você superou a pilhagem, meu filho, pois do julgamento da morte, meu filho, você se retirou. Ele se agacha, descansa como um leão, ele descansará e habitará com força como um leão. Como um leão incrível, quem irá despertá-lo? Não há reino que possa fazê-lo tremer. Temos nos evangelhos que Yeshua é o quê? É filho de Davi, ou seja, um descendente de Davi. Cartas de Paulo, também em Romanos, ele cita isso com bastante ênfase. O autor de Hebreus, no capítulo 7, verso 14, fala que o nosso Senhor Yeshua procedeu de Judá. E no livro de Apocalipse também temos uma citação muito forte sobre Yeshua como o leão da tribo de Judá. É a única citação da Brit Hadashah que coloca Yeshua como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, verso 5 diz sobre o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. E hoje estamos na última paraxá do livro de Gênesis, que é o livro que abrange a criação, que é o primeiro livro da Torá. Hoje, nós que estamos aqui e já temos a revelação de Yeshua como Messias, podemos ganhar muita profundidade referente à Torá, à criação. Isso porque a nossa perspectiva na Torá e em tudo que foi realizado antes da manifestação do Filho de Deus, do Messias Yeshua, ou seja, antes da primeira vinda de Yeshua, ganha sentido pleno através da obra do ungido, através da obra do Mashiach. É essencial termos bem claro que o mundo foi feito por causa do Messias e que tudo é justificado através do Messias Yeshua e da crença nele. No início eu comentei que nas profecias que Jacó proclama sobre os seus filhos, se tem o entendimento que a Shekhinah, a presença do Eterno, vai lá e repousa sobre Jacó, para lhe revelar coisas que aconteceriam no futuro, no Aharit Hayamim. E esses episódios futuros se relacionam com a vinda do Messias. Mas também se tem o entendimento de que a Shekhinah do Eterno não revelou para Jacó quando o Messias viria, nem na sua primeira vinda, nem sobre a sua segunda vinda.
Analisando, claro, a Bíblia como um todo, vemos que sobre o retorno, a segunda vinda do Messias, o dia e a hora é de exclusividade do Pai. Nem o Filho sabe o seu dia e a sua hora, igual o casamento judaico. Tem esse aspecto aí. Então, ninguém sabe o retorno do Mashiach, somente o Pai. Mas sobre a primeira vinda de Yeshua há 2000 anos, vemos que esse moed, desse evento aí, não se tratou de ser uma exclusividade apenas do Eterno, pois a Shekhinah do Eterno pousou também sobre Daniel e trouxe de maneira exata sobre a primeira vinda do Mashiach. Essa primeira vinda do Mashiach, Yeshua, não foi um simples prêmio referente a uma espera daqueles que o aguardavam e acreditavam no aparecimento ou na revelação do Messias. O Eterno, ele vai muito mais além disso. É essencial termos bem claro de que o mundo foi feito por causa do Messias e que tudo é justificado através do Messias Yeshua e da crença nele. Pois a expectativa de uma mera recompensa específica não é o princípio de fé aqui. Mas o ponto central da crença no Messias vem do fato de que a sua chegada foi o objetivo de todos os serviços dos servos de Deus, desde o início da humanidade. Passando então por Abraão, o povo de Israel, os profetas, os juízes, enfim. Esse também foi o sentido de todo o serviço exercido pelo sacerdócio levítico, com o erguimento ali do Mishkan no deserto. Todo esse serviço também teve como objetivo a chegada do Mashiach. Sem o Messias e Yeshua, a criação, a Torá não tem sentido. Eu vou repetir. Sem o Messias e Yeshua, a criação, a Torá não tem sentido. E eu vou projetar essa consideração aqui para nós, para martelar mesmo na nossa mente isso daí. Veja aqui, por favor. É essencial termos bem claro que o mundo foi feito por causa do Messias e que tudo é justificado através do Messias Yeshua e da crença nele. A expectativa de uma mera recompensa específica daqueles que o aguardavam não é o princípio de fé. O ponto central da crença no Messias Yeshua vem do fato que a sua chegada foi o objetivo de todo o serviço dos servos de Deus desde o início da humanidade. Propósito esse que passa por Abraão, o povo de Israel, os profetas, os juízes. Esse também foi o sentido de todo o serviço exercido pelo sacerdócio levítico com o erguimento do Mishkan, no tabernáculo de Moisés, no deserto. Todo esse serviço também teve como objetivo a chegada do Messias. Sem o Messias e Yeshua, a criação e a Torá não tem sentido. E é extremamente importante que todos nós nos apeguemos que sem o Messias e Yeshua a nossa fé é vã. Em 1 Coríntios 15, verso 14, Shaul, apóstolo Paulo, diz o seguinte: se o Messias não ressuscitou, é vã a nossa fé, ou a vossa fé. Então, sem o Messias Yeshua como fundamento, a criação e a Torá acabam perdendo o seu sentido. Até mesmo no Talmud fala que antes de Deus criar o mundo, o Messias já existia. E eu vou projetar aqui agora um trecho da Brit Hadashah. Olhem essas palavras de Shaul, apóstolo Paulo, em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 17. O Messias Yeshua, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então o Messias Yeshua, ele justifica toda a criação e todo o universo. Ou seja, mesma coisa, todo o universo. Então a crença no Messias é muito importante, e a crença no Messias também faz parte dos chamados 13 princípios da fé judaica. E nós não só cremos, mas sabemos que o Messias é Yeshua, Jesus o Nazareno, que há cerca de 2000 anos se manifestou como homem em um momento único na história. Teve ali o seu moed, o seu tempo determinado por Hashem. Essa foi a sua primeira vinda, onde ele se entregou por nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia. E quando entendemos que o mundo, a criação e a Torá só tem sentido por causa do Messias Yeshua, podemos ir então para as palavras do apóstolo Paulo, e eu vou projetar na tela. Olhem lá. Ó. Porque o fim da lei é Cristo, é o Mashiach, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Temos aqui a palavra fim. Só que no grego essa palavra tem muito mais o sentido de finalidade. Olha lá. Ó. Fim, finalidade.
Ou seja, a finalidade, o sentido da Torá, da lei, é Mashiach. Se você pesquisar, verá que até os sábios de Israel concordam com o que Paulo fala aí, nesse verso de Romanos 10. Vamos para a tela novamente, agora eu vou abrir uma outra sessão do estudo de hoje. Prestem atenção. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, também fala de alguém que viria, morreria, mas que selaria a visão e a profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. Então, esse personagem aqui, além dele cumprir a parte cronológica exata das 70 semanas que abrange... O que abrange as 70 semanas? Abrange a época da construção do segundo templo e a construção da cidade, até o tempo em que ele seria morto. Vindo então lá um outro personagem que destruiria o templo. Nós vimos aqui em Daniel 9 também sobre a missão desse personagem, que eu enfatizei ali, que foi fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Então, assim como o Messias é o sentido da Torá, ele também é o sentido de todas as profecias. Se Yeshua não viesse, se Yeshua não tivesse vencido o pecado, se Yeshua não tivesse morrido no tempo determinado, no moed do eterno e sem pecado, nós não teríamos a salvação e o mundo estaria perdido. Tudo o que vemos nos livros da Torá, na Parashá Vayeri, por exemplo, essas inúmeras profecias referentes ao Aharit e Hayamim, de nada valeriam. Os demais personagens também, os heróis da fé, que atuaram antes do Messias Yeshua, também estariam todos perdidos. Todos aqueles ritos de sacrifícios estabelecidos por Deus, sejam as ofertas por pecados ou demais ofertas, também sempre apontavam para o Messias Yeshua. E claro, sempre foram muito importantes na época lá também, porque aproximavam os filhos de Israel a Deus. Só que quando o Messias Yeshua veio, morreu no madeiro por nossos pecados, como sacrifício perfeito, e ressuscitou, ele selou a visão e a profecia, trazendo então a justiça eterna, fazendo cessar a transgressão. Mas, irmão, a iniquidade e a injustiça ainda existem, correto? Sim. Só que o ponto aqui é que se o Messias Yeshua não tivesse vencido Hassatã, se ele tivesse sido derrotado, tivesse pecado, caído em pecado, o mundo estaria sem possibilidade de restauração. Esse é o ponto. Olhem essas observações aqui na tela, por gentileza. Se o Messias Yeshua tivesse sido derrotado por Hassatã e tivesse pecado, o mundo estaria sem possibilidade de restauração, e todas as profecias futuras, como por exemplo, a restauração de Israel, o mundo vindouro, a era messiânica, e demais profecias estariam sem a possibilidade de serem cumpridas. Mas como o Messias Yeshua veio, morreu e venceu, sendo ressuscitado pelo Pai, ele selou todas as profecias. O Messias Yeshua selou todas as profecias que ainda aguardam cumprimento ou cumprimentos. Com certeza todas elas serão cumpridas, e nada ou ninguém pode impedir isso. Ou seja, o Messias Yeshua trouxe a justiça eterna, e tudo se concretizará de acordo com o plano divino, Baruch Hashem. Se o Messias tivesse pecado, o Messias Yeshua, tudo isso estaria acabado. Por isso que o adversário tentou de todas as formas derrubar Yeshua. E graças à ressurreição do Messias Yeshua, agora o inimigo também está com seus dias contados. Agora o inimigo tem prazo, irmãos. Hassatã foi vencido pelo Messias Yeshua. Ele destruiu as obras do diabo. E agora nós temos disponível a justiça eterna. Se o Messias Yeshua não viesse e vencesse, todos os personagens da antiguidade, os heróis da fé citados lá na carta aos Hebreus, estariam todos perdidos, todos. Todos os filhos de Israel que foram piedosos e faziam seus sacrifícios de coração voltado ao eterno estariam perdidos. Tudo o que vemos na Torá referente ao sacerdócio levítico, por exemplo, os serviços em prol dos filhos de Israel não dariam frutos futuros, não dariam frutos que permanecem. E todos antes de Yeshua e depois de Yeshua não teriam como ser justificados. O mundo não poderia ser justificado e não existiria nem a ressurreição dos mortos. Yeshua é o primogênito dentre os mortos.
Não existiria o reinado do Messias, profetizado por Jacó e os demais profetas, e também não existiria julgamento. Mas o Messias Yeshua trouxe a justiça eterna e o fim das transgressões. E por isso que todos os heróis da fé, os sacrifícios anteriores, que foram feitos dentro dos padrões do eterno, foram validados. E os que viveram piedosamente nesse tempo terão as suas recompensas. Mas por outro lado, também foi estabelecido e poderá ser executado o castigo eterno, pois agora haverá julgamento. Shaul, o apóstolo Paulo, fala que seremos julgados por uma pessoa, o Mashiach. Então vejam como é muito forte a importância do Messias Yeshua. E aí conseguimos entender as palavras do apóstolo Pedro. E eu vou projetar na tela também, hoje temos bastante coisa na tela. Em Atos 4, verso 12, o apóstolo Pedro diz o seguinte, que só no Messias Yeshua há salvação para os homens. Aí você tem que pensar geral, desde Adão até o fim dessa era. Olha lá, até o fim de todos os tempos, na verdade. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12, Baruch Hashem. Então bendito seja o nosso Pai e Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias, que através do seu Filho nos faz completos, nos traz plenitude, trazendo sentido à criação, sentido ao mundo, ao universo e sentido à Torá. Estudamos os ciclos das Parashot aqui, todo Shabat. Precisamos ter isso muito firmado, cravado em nossos corações. Porque Yeshua estabelece a finalidade da Torá e o seu cumprimento. Por isso que a Torá do Eterno é perfeita e também restaura a alma. Ela estabelece os critérios para a bênção ou para a maldição. Ela ordena nossas vidas trazendo justiça. E o Eterno ordena algo tremendo para nós. Ele ordena que no espírito de Elias sejamos restauradores. Não tem como ser restauradores sem a Torá. O Yeshua, o Messias, veio trazer esse propósito para nós a fim de apressarmos o seu retorno como noiva do Cordeiro. Malaquias 3, do verso 22 ao 24 na Bíblia hebraica e nas versões cristãs, Malaquias 4, do verso 4 ao 6. Veja aqui o que o Eterno nos ordena dizendo. Isso aqui é palavra para nós hoje. Lembrai-vos da lei de Moisés. Vou repetir. Lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então que o Eterno nos use dia após dia, frutificando para o pleno cumprimento dos seus propósitos, para que pela Torá, no Messias Yeshua, a nova aliança venha a ganhar plenitude. A nova aliança ainda está sendo desenvolvida. Brit Hadashah tem a ver com um testamento, uma aliança renovada, nova. Hadash, novo. Or Hadash, uma nova luz, nós oramos aqui. Esse novo, no hebraico, tem o sentido de algo que é eterno, mas que ao mesmo tempo ele se renova. Ou seja, o Antigo Testamento ele nunca foi anulado, mas ele vai ganhando o que? Plenitude, Brit Hadashah, ele vai sendo renovado. Uma nova luz brilhou em nossos corações quando nascemos do alto, mas ainda uma nova luz brilhará de Sião. Será uma nova plenitude. Os sábios falam que a Torá do Messias, quando ele se estabelecer em Sião, será uma Torá jamais ouvida, algo jamais visto. O que? Uma outra Torá? Não, uma nova Torá, Hadash. Então, o Eterno quer, através do seu corpo, das nossas vidas, que a nova aliança venha ganhar plenitude. Diz lá sobre a Brit Hadashah, que ninguém mais ensinará ao seu irmão, ao seu próximo, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Chegamos a esse nível? Ainda não, estamos desenvolvendo. Então o Eterno tem esse propósito para as nossas vidas, para que isso fermente na humanidade, em todo o globo, na verdade em todo o universo. Nos evangelhos e em Apocalipse temos bem claro que para os santos haverá lugar de governo junto com o Messias. Nesse reinado eterno profetizado sobre a vida de Judá, na Parashá Vayeri. Precisamos ter a consciência de que existem posições que podemos galgar nesta era.
Às vezes a gente é muito displicente, muitas coisas no dia a dia, distrações, mas como dizia um irmão, amigo meu, o juiz já apitou o início do jogo, já está valendo. Nasceu do alto, já está valendo o jogo, irmãos. Então, como que é galgar isso, irmão? Claro, é imitar os passos do nosso mestre, se humilhar, dia após dia, imitar Yeshua HaMashiach, no caminho de humilhação, nesta era, no reinado de Malchut, que é o quê? Que é o reinado mais grosseiro ali, que é essa era, a era que tem a carne, esse poder da carne, tentando ali nos engolir junto com Hassatã todos os dias. Então nós podemos e devemos desenvolver a nossa salvação, amando a Deus e os irmãos através da obediência à Torá, a vida de renúncia, a abnegação. Isso é o que Shaul, o apóstolo Paulo, ordena aos filipenses em uma das suas cartas, especificamente no capítulo 2 aos filipenses. Paulo trata lá sobre humildade, empatia, renúncia, sobre se tornar servo, sobre se humilhar, usando ali o exemplo do Mashiach, Yeshua, sobre obediência ao Eterno é tratado nesse capítulo. E no final ele diz lá para os crentes: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E quando deixamos ser moldados por Deus nesta era, que tem a ver com o quanto permanecemos nele, frutificando nessa era, isso impactará em uma maior herança no retorno do Messias Yeshua. Vamos ver outro exemplo acerca da ressurreição, que virá na última trombeta. Paulo fala que semeia-se corpo natural, colhe-se espiritual. Ele fala que as glórias dos astros são diferentes uma da outra. Assim será na ressurreição. Por isso que eu gosto da bênção do Havdalah, que fala: bendito sejas tu, eterno Rei do Universo, que criaste luminares de luz. Amém? A gente não cheira lá a fragrância das especiarias e lembra do perfume de Yeshua que deve estar na vida do crente? Assim somos nós também, temos que ser luzeiros que vão se renovando nos processos. Claro que muitos serão salvos como pelo fogo, entre aspas. Suas obras serão, entre aspas, queimadas por causa da intenção do coração, vários fatores. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 3. Então, para todos que temos de fato somente Yeshua, o Messias, como fundamento, você só consegue desenvolver a salvação assim. Nascer do alto e desenvolver salvação é tendo somente Yeshua, o Messias, como fundamento. Não existe outro fundamento a não ser Yeshua HaMashiach. Então temos a ordem por parte de Deus: desenvolvam a vossa salvação, buscando uma plenitude do propósito aqui nesse tempo. E em toda a Escritura, nos escritos da Brit Hadashah, temos bem claro que não é fácil e que não será fácil. Yeshua disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vou encerrar agora com um comentário baseado na segunda alhá dessa Parashá Vayeri, baseado em um comentário do Raul Gabriel. E eu vou projetar aqui na tela para nós. Olhem lá. Algo curioso na Parashá Vayeri é a inversão que Jacó faz ao abençoar os filhos de José. Jacó vai lá e dá ênfase. Lembra lá no resumo da Parashá que eu falei, tentem lembrar disso aqui, Jacó ele enfatiza Efraim. Ele deixa mais notável Efraim, ele faz questão disso. Olha lá, propositalmente Jacó abençoa com prioridade Efraim, ao invés de Manassés, que era o primogênito. Mas que lição podemos tirar com o ocorrido? Manassés significa faz esquecer, pois José considerava que este filho era um consolo por todo o sofrimento que ele havia vivido. Efraim significa frutífero, pois Deus prospera a vida de José durante processos dolorosos. Em nossas mentes, na mente do homem caído, a parte adâmica nossa, muitas vezes o esquecimento de nossas dores precisa preceder o frutificar, quando na verdade é justamente o contrário, como foi com José, que nos momentos de sofrimentos em sua vida, exerceu perseverança e produziu frutos, se tornando alguém de cicatrizes. Seja na casa do seu pai Jacó, na casa de Potifar, e claro, não podemos esquecer da prisão. Tudo o que José fazia gerava bons frutos. Em todas as etapas da vida de José, Deus era com ele, nos ensinando que não só frutificamos depois das fases de sofrimento. No exemplo de quando José, enfim, se torna lá governador do Egito, é colocado como pai de Faraó. Pois, na verdade, José já vinha dando muitos frutos durante todo um processo. Antes e depois
de José se tornar pai de Faraó, os seus frutos abençoavam as pessoas à sua volta. E você vê que isso vai ganhando. Hadash, vai ganhando plenitude. Plerosai, vai ganhando plenitude. Vai sendo renovado, um alcance cada vez maior. Olha lá, ó. A verdade é que quando Jacó inverte a ordem de prioridade entre Manassés e Efraim, o Eterno também quer dizer que primeiro José frutificou, Efraim, exercendo fidelidade ao Eterno nas tribulações. José foi ferido por Deus, mas Deus o curou, e ele se tornou alguém de cicatrizes, representado em Manassés. Faz esquecer. Independentemente do que estejamos vivendo e ainda que não consigamos perceber, este pode ser o momento em nossas vidas em que muitos frutos estão sendo produzidos. E mesmo que por hora isso traga mais resultado para as pessoas que estão à nossa volta, saibamos que este é o propósito de Deus, usar de nossas dores e dificuldades para nos fazer mais fortes. Deus quer usar de nossas cicatrizes para trazer cura para uma geração. Lá na tela ainda. Homens e mulheres de cicatrizes. Isso enfatiza que somos sim feridos, mas que Deus nos cura. As cicatrizes ficam presentes em nós, mas não doem mais. Esses são aqueles que estão vencendo em sua geração. E nessa hora, no bom sentido, pegamos diplomas, curso teológico, coloca tudo na gaveta, irmãos. Não anulando a importância de se aprofundar em variados estudos, seja na área profissional, não é isso. Mas nessa hora a gente precisa engavetar, porque o estudo mostra aquilo que a gente aprendeu, cicatrizes mostra aquilo que vencemos. Por exemplo, quando Yeshua cura Tomé de sua incredulidade, Yeshua não traz ensino, nem pregação para Tomé. Lembram disso? Yeshua mostra o que para ele? As cicatrizes. Tomé pode tocar. As cicatrizes estão ali, mas elas não doem mais. E é disso que uma geração incrédula precisa. E agora o último parágrafo na projeção. A maior vitória que buscamos nessa jornada é um aspecto de Manassés, faz esquecer que virá apenas com o Messias Yeshua na redenção final, no retorno de Yeshua, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e o sofrimento finalmente terá fim, pois não existirá pecado, dor e a morte, e o Mashiach virá, pois dele é o reinado. Hazak, Hazak, Venite, Hazek, seja forte, e nós seremos fortes em nome de Yeshua. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos.